Olá, moçada! Redação Enem! Eu tenho percebido que o aluno fracassa na prova de redação do Enem quando ele não entende como se organiza essa prova. Eu me lembro muito bem que quando o meu aluno tirou nota 1000, a nota 1000 veio em função de um conhecimento, de um estudo voltado à cartilha a respeito da organização dessa prova do Enem. É por isso que esse vídeo está sendo gravado para você. Como se organiza a prova de redação do Enem? Precisa conhecer. Esse conhecimento é responsável pela sua nota 1000. Então vamos entender isso? Como se organiza a prova de redação do Enem? Venha com Arnal Dicas. Vamos organizar bem esse conteúdo para você. A primeira lição. Você precisa saber que a prova de redação do Enem, ela se organiza por meio de 3 instâncias, de 3 contextos. O primeiro contexto, ou a primeira instância, diz respeito à porta de entrada. A organização da redação do Enem, ela possui uma porta de entrada, um meio de campo e a porta de saída. A porta de entrada recebe o nome de texto instrucional. São as instruções. Estas instruções são divididas em 2 partes. Uma parte geral e uma parte específica. A parte geral diz respeito ao rascunho. Não é em qualquer lugar. O Enem já coloca para você, olha, a primeira instrução, o rascunho, no seu lugar adequado. Mais uma instrução geral, número de linhas. Veja bem o até 30 linhas. Isso significa que se você passou de 30 linhas, isso não é contado mais. Isso já vai prejudicar. Pode prejudicar a competência número 2, a competência número 3, a competência número 4. Enfim, olho vivo, instrução geral, até 30 linhas. E depois, mais uma questão fundamental. Não copiar. Não copiar. Instrução geral, rascunho, número de linhas e não copiar. Por quê? Porque aquilo que você copiou do texto, aquilo não será contado. Se não foi contado, é como se não existisse. É como se fosse um vazio, um salto no texto, que pode comprometer a competência número 1, a competência número 2, a competência número 3 e a competência número 4. Professor, e que mais do texto de instrução? A parte específica, o zerão, aquele que dá medo, o zero. Quais são as condições do zero, de zerar uma prova do Enem? Olho vivo, então. Fica bem atento. A primeira parte, evidentemente, diz respeito ao número de linhas. Um texto com até 7 linhas. 0. Mais uma coisa fundamental. Fugir ao tema ou à modalidade. Está pedindo para você um texto dissertativo argumentativo. Significa um texto que possui uma tese e possui também argumentos convincentes e fatos para comprovar essa tese. Professor, então eu joguei um pouco de narração, de descrição, 0. 0. O texto, a modalidade é dissertativo argumentativo. E tem mais, fugir ao tema. Então, quando você foge ao tema, pediu para falar sobre a democratização do acesso do cinema no Brasil, você falou de TV, falou disso e falou daquilo. Olha, fugir ao tema, que você compreende bem lá na porta de saída, que é a proposta de redação. E mais uma coisa, fica bem atento. Identificação. Colocou alguma identificação, colocou o nome ou sobrenome,
colocou algum item. Olha, colocou algum item. Olha, digamos, olha, eu não tenho mundial, eu não tenho título de mundial. Para com isso. Nada de identificar-se. Tá? Se você não tem o título mundial, o problema é seu. Aqui você não coloca nada. Nada que pode identificá-lo. E mais, não pode também colocar nenhuma parte desconectada do tema ou da proposta. E o que é essa parte desconectada? Mandar um bilhete, fazer um pedido. Seu corretor, nada disso. A parte instrucional, ela possui, então, imperativos. Primeiro, diz respeito à parte geral, número de linhas, o rascunho e, evidentemente, não copiar. E agora, essa parte específica é o atributo do zero. O aluno precisa saber, o Enem, ele se organiza por meio de imperativos, ordens a serem cumpridas. O Enem pede para você, a redação do Enem pede para você fidelidade. Então nada de brincar, nada de ficar com brincadeirinha, de fazer ironias, de jogar aí alguma ironia em relação a algum candidato, algum tema, nada disso. Ou uma brincadeirinha de colocar um nome, tentando sobrenome, ou alguma coisa que possa identificá-lo. Nada disso. Por quê? Porque o Enem, no que diz respeito à instrução, essa instrução vem por meio de imperativos. Exige de você fidelidade. É um contrato que você assina e você vai seguir. Então, olho vivo. A prova de redação do Enem exige conhecimento da cartilha, exige justamente esse conteúdo aqui que está sendo montado para que você perceba quais são as instâncias que organizam, que fundamentam, que constitui a essência da prova de redação. Porta de entrada, fechou. Agora nós temos uma outra instância que nós damos o nome de textos motivadores. Olha o nome, textos motivadores. Não são textos copiadores. Não, motivadores. Motivantes. É o meio de campo. É a porta de entrada que temos lá e agora é o meio de campo. Na porta de entrada já estava escrito para você não copiar. Então agora você precisa entender uma coisa. Como se organizam os textos motivadores na prova de redação do Enem? Se você entender bem esta lista que eu vou colocar para você, você já estará em paz com a prova do Enem. Primeira lição dos textos motivadores. A primeira lição são textos sincréticos, que nós chamamos. E o que é um texto sincrético? Você vai encontrar na prova de redação do Enem, você vai encontrar uma charge, um infográfico, um texto verbal, um texto não verbal, um texto narrativo, ou até uma poesia, ou uma música. Por quê? Porque são textos organizados por vários gêneros. Mas se aparecer um gênero charge, é importante você entender que por meio da charge, um argumento sobre aquele tema está sendo veiculado. Mais uma coisa, além de ser textos, então, sincréticos, variados, então exige uma leitura muito atenta sua, são textos que trazem diferentes vozes da sociedade acerca daquele tema. Então você precisa justamente disso, entenda. Por que são textos variados? Porque são textos que trazem diferentes vozes da sociedade acerca daquele tema. Por isso que a leitura precisa ser ampla, séria, para que você também tenha uma noção dos textos motivadores. Todos os textos motivadores, olho vivo agora, todos os textos motivadores
convergem para um foco, convergem para uma perspectiva. Todos os textos diferentes, porque são gêneros diferentes, mas todos miram uma mesma direção. Todos convergem a um mesmo foco, a uma mesma perspectiva. E por que eu estou dando ênfase? Porque você, candidato, você, meu aluno, você precisa ficar atento àquilo que o Hernaldicas ensina para você. Aprender a ler os textos motivadores. Aprender a captar qual é o foco, qual é a direção. Mais uma coisa, você percebeu que a porta de entrada, os textos instrucionais, já disseram alguma coisa para você. Existe um contrato. Espera a sua fidelidade. Espera que você assuma esse pacto que nós chamamos de prova de redação do Enem. E por que eu estou a falar isso? Estou a falar para que você abaixe a bola, por favor. Não queira chegar para esses textos motivadores e eu sou contra isso, olha, eu não aceito esse tipo de coisa. Nada disso. Por favor, o que nós pedimos para você na prova de redação do Enem é entender os textos motivadores, é captar a direção, o foco para blindar, para proteger a sua nota 1000. Mais uma coisa, eles servem, todos esses textos motivadores, eles servem para expandir o seu pensamento acerca do tema. Então eles estão postos como formas expansivas. Por meio desses textos, você pode expandir a compreensão do tema. A compreensão do tema. Por isso que o Enem se organiza contra todos aqueles que colocam uma receita. Todos aqueles que acham, o tema vai ser esse, então monte uma redaçãozinha sobre isso. De maneira alguma. Os textos são montados com perspectivas diferentes e eles servem, naquele momento, justamente para expandir a sua interpretação sobre o tema. E mais, digo mais uma coisa. Essa é a dica aqui do Hernaldicas. Eles, os textos motivadores, devem ser vistos como conselheiros. Então, cada texto motivador, ele tem que ser recebido por você como se fossem conselheiros, mas bons conselheiros. Professor, o que eles aconselham? Eles sempre dão um conselho acerca do tema, um caminho acerca do tema. Mas, como eu disse, como bons conselheiros, eles trazem conselhos e não regras. E é por isso que você precisa exercitar com Hernaldicas a capacidade de perceber o que está por trás. Como conselheiros, eles trazem as linhas e você tem que perceber as entrelinhas. Eles trazem o dito e você tem que captar o não dito. Eles trazem, enfim, o posto. E você tem que começar a perceber o que é o pressuposto. Qual é o pressuposto? Porque se coloca uma charge, é evidente que vai aparecer uma ironia. O que está por trás daquela ironia? O que está por trás da ideia deste autor? Sabe por quê? Porque o texto motivador, os textos, não é? Os textos motivadores é o meio de campo. É a bola rolando. É você dominando a bola. Nada de medo. É você observando como os textos conselheiros estão colocando a visão deles acerca desse tema, para que você fique mais inteiro, porque esses textos motivadores, eles não são gaiolas, eles são asas, então eles não são prisões. Eles dizem para você, como o conselheiro diz,
Não fique preso a mim, ao texto motivador. Não pode ficar preso. Se você ficar preso ao texto motivador, o texto motivador vai deixar de ser textos motivadores e serão textos copiadores. Você não pode ficar preso aos textos motivadores. Eles devem fazer o que mesmo? Motivar o pensamento seu acerca do tema. Eles devem despertar, fazer com que você entenda mais. Entenda mais esse tema por meio de diferentes vozes. Diferentes vozes ajudando para que você tenha mais entendimento, compreensão acerca desse tema. Olho vivo, nada de cópia. Olha para cá. O texto instrucional já disse para você não copiar. Seja fiel a isso. E a proposta de redação? Você já sabe, a proposta de redação, que é a porta de saída, a proposta de redação, ela já vem com um tema. A proposta tema. E vem com o tema para que você não confunda com o assunto. Porque se você não se ativer ao tema e ficar olhando muito, não teve uma boa compreensão dos textos motivadores, e ficar olhando muito para a esquerda ou para a direita, você vai falar do assunto, então você vai tangenciar. A sua nota não será 1000. Agora, a sua nota também não será 1000 aqui na proposta de redação, na última parte, se você for copista. Se você copiar esse texto motivador. O texto motivador, como nós dissemos, eles servem para motivá-los. E tem mais uma coisa. Olha o que a proposta de redação, ela vai completar o texto instrucional. Ela vai completar por quê? Porque a porta de entrada começou só com o verbo no imperativo. Só com regras para serem cumpridas. Porta de entrada e porta de saída, só regras a serem cumpridas. A primeira regra, existe um tema e não assunto. Segunda regra, a partir dos textos motivadores e do seu conhecimento adquirido ao longo de sua formação, construa um texto dissertativo argumentativo. E o que é um texto dissertativo argumentativo? É aquele que o texto instrucional já falou para você. Você não pode fugir à modalidade. Texto dissertativo argumentativo é um texto que tem uma tese, um projeto de texto, tem um ponto de vista e tem argumentos e fatos que surgem para comprovar a veracidade do seu ponto de vista, o seu argumento, o seu fato que você está a trazer é para dar o quê? Veracidade e persuasão e convencer de que o seu caminho foi um bom caminho, coeso, coerente. Tem mais uma regra. A modalidade formal da língua portuguesa. Então significa que por trás disso existe uma regra, sim. Se você não se ativer aos desvios gramaticais, se você não se ativer à estrutura sintática excelente, se você não se ativer aos períodos e parágrafos para que eles sejam lidos com fluidez, você não terá 1000. Então você percebe que da porta de entrada à porta de saída, são regras a serem cumpridas. E o aluno precisa ser fiel a isso. Tem mais uma coisa. Existe uma proposta de intervenção. Sim, uma proposta de intervenção com 5 elementos. Quem vai fazer o quê? Como? Para quê? E detalhando. E mais, essa proposta de intervenção, ela precisa estar conectada ao texto, ao seu projeto de texto.
E tem mais. Olha os verbos agora: selecionar, organizar, relacionar argumentos e fatos. Mas de que jeito? De que maneira? De que modo? De forma coerente e coesa, para que todos convirjam em direção ao seu ponto de vista, à sua tese, ao seu projeto de texto. Meu querido, minha querida, olha, ter nota 1000 exige um conhecimento, um projeto de texto. Exige justamente o aperfeiçoamento. Entender essas 3 instâncias garantem, o entendimento garante a sua nota 1000. Repito, quando o meu aluno obteve nota 1000, eu fiquei em cima desses parâmetros. Cumprir rigorosamente o que a prova do Enem espera de você. Como se organiza a prova do Enem? E o que nós vamos trabalhar agora? Leitura dos textos motivadores. Vamos aprender a pegar o foco, a pegar a perspectiva desses textos motivadores? Você precisa amadurecer isso. Como eu entro nos textos motivadores? Como eu descubro o que está por trás, já que eu não posso copiar, já que eu não posso trazer o que está posto, mas eu tenho que pegar o que está pressuposto. Eu não posso trazer para a minha redação o que está dito, então eu tenho que aprender a perceber o que está não dito. Eu não posso trazer para a minha redação as linhas, a cópia das linhas. Eu tenho que amadurecer esta forma de ler para pensar nas entrelinhas. Dica para a próxima aula nesse sentido com o professor Ernaldicas, em direção à sua nota 1000. Gostou? Dá um like. Um bom material para você.